profeta Daniel, capítulo de número 3, verso de número 17. Daniel, capítulo 3, verso de número 17. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar nessa casa. Faço menção do nome do Senhor. Sou grato ao Senhor Jesus por essa oportunidade. O Senhor tem sido bom, tem sido fiel em nossas vidas. E eu agradeço a Deus por estar nesta casa. Amém? Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Diácono Flávio, que foi o porta-voz do canal de Deus para estarmos aqui nessa noite. Glorifico a Deus pela vida do meu irmão Davidson, que me acompanha, da minha esposa, que está acompanhando a bênção de Deus na minha vida, que o Senhor colocou ao meu lado. Agradeço aos pastores da minha retaguarda, confiança. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Trago a paz do meu pastor setorial, Edilson Savioli. Congregamos na Assembleia de Deus Belém, no setor 24. Estamos debaixo da bênção dos nossos pastores para estarmos aqui nessa noite. Não posso esquecer também de mandar um abraço para o Narcísio, a bênção de Deus na nossa vida. Sou grato a Deus também pela vida dele. Amém? Amém. Você que achou, diga amém. Amém. Vamos ao texto? Daniel, capítulo de número 3, verso de número 17. Eis que o nosso Deus, diga, nosso Deus. Nosso Deus. A quem nós servimos. A quem nós servimos. É quem nos pode livrar. Quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que atassem, que prendessem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens surdos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Verso 28, e nós encerramos. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus, senão o seu Deus. Se assente, glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o nome. O livro do profeta Daniel, ele é escrito pelo próprio profeta Daniel. Daniel vai escrever o seu
seu livro aproximadamente em 530 a.C. Obrigado, Deus abençoe. Em 530 a.C. Daniel, ele era um jovem quando ele é levado cativo à Babilônia. E ele não é levado por sua livre e espontânea vontade. Daniel, ele é levado quando Nabucodonosor toma Jerusalém e Judá e leva tudo o que ele queria para a Babilônia. Ele vai ao palácio, pega os melhores jovens, aqueles que tinham linhagem real, que eram sábios, instruídos na palavra, que tinham sabedorias, e leva para servirem em teu reino. Dentre esses jovens, levado como cativo à Babilônia, estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Após ele saquear Jerusalém e ordenar que levassem os filhos da nobreza e da realeza como cativos à Babilônia, ele vai lhes dar uma dieta e vai dizer: durante 3 anos, todos esses jovens que vieram de outra nação terão que se assentar em minha mesa e comer dos meus manjares. Esta era a ordem do rei Nabucodonosor, sim ou não? Sim. Só que o texto vai dizer que Daniel aceitou em seu coração. Ou seja, não foi algo que veio do céu sobre Daniel. Não foi algo que o Espírito Santo repousou no coração dele. O texto diz: e Daniel aceitou em seu coração. Então Daniel toma uma decisão. E qual que é? Eu não vou me contaminar com os manjares da mesa do rei. Daniel, ele toma uma decisão e ele decide não participar daquele banquete. Embora a liderança de Daniel não estivesse vendo, embora Daniel estivesse em uma terra peregrina e estrangeira, embora Daniel estivesse em um ambiente com novos costumes, uma nova língua, novos alimentos, mas o Deus de Daniel ainda era o mesmo. Glória a Deus. Daniel não era crente camaleão que se adapta ao ambiente. Daniel, ele era crente tanto em Israel, tanto em Judá, quanto na Babilônia. Sendo guiado por Daniel e pelo Espírito Santo de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego participam desse jejum. Daniel é escolhido, nós conhecemos o texto, junto com esses jovens, porque o rei olha para eles e vê algo diferente dentro desses jovens. Jovens cheios da graça de Deus, temente a sua palavra, jovens esses que tiveram seus nomes mudados. Daniel virou Beltesazar, Ananias virou Sadraque, Misael virou Mesaque, Azarias Abednego. Ou seja, a primeira estratégia do rei, pastor, é: eu vou mudar o nome, porque se eu mudo o nome, eu mudo a característica. Bel proteja o rei, ou Baal proteja o rei. Daniel, que significa Deus é meu juiz, já não é mais Daniel. Agora é Baal proteja o rei. Só que o inimigo pode tentar mudar o nosso nome. Deus fiel. Mas quem é firmado em Cristo Jesus não se corrompe, não se vence, não se adapta ao ambiente. Estão tentando mudar o meu nome e minha característica. O diabo está me oferecendo pratos para eu me vender, mas eu não me vendo a Satanás. Eu não tenho preço, eu tenho valor, e o valor que me comprou foi valor de sangue lá na cruz do Calvário. Eu não vou me vender aos manjares do rei. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou me vender às propostas
jovens diferenciados, Espírito Santo de Deus, homens com propósitos, aleluia, Deus, homens que não se corrompiam, que sabiam o Deus que servia. O tempo se passa e o rei Nabucodonosor, tomado pela soberba, tomado pelo ego inflado, vai levantar uma estátua de ouro. O texto diz, Daniel 3:1, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de dura providência da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes. Ele manda todos se ajuntarem aleluia, Jesus, e congregarem e adorarem a estátua que ele levantou. A ordem era: quando vocês ouvirem o som das buzinas, vocês vão parar o que está fazendo e vão prestar culto à estátua que eu levantei. Só que a buzina toca e tem 3 jovens que não se prostram. aleluia, Jesus, Grande Deus. O som dos pífaros estão sendo tocado, mas tem 3 jovens que ainda estão de pé. As buzinas começam a tocar, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. Glória a Deus. Vou repetir até a igreja entender. O inimigo está oprimindo, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. O inimigo está dizendo: não tem mais jeito, mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuam de pé. Eu quero conjecturar com a igreja. Os homens dizendo: vocês não vão se prostrar à estátua. Se vocês não se prostrarem, o rei vai matar vocês. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego olhando um pro outro dizendo: pode matar, porque quando eu chegar do céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. Ainda que eles me matem, eu vejo o rosto de Cristo. Deus fiel. Eu imagino que Paulo se inspira nesse texto quando ele escreve os Filipenses e diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque era a morte certa, Ellen, não se prostrar àquela imagem. aleluia, Deus, Só que eles tomaram uma decisão. olha aí, Jesus, Glória. Quem tem princípios vive propósito. Aleluia, Deus. Vou repetir: quem tem princípio vive propósito. Então a notícia chega ao rei Nabucodonosor e a notícia não é agradável aos seus Ouvidos. O rei, todo mundo está Prostrado. e adorando, mas tem 3 que não se prostraram. E o pior, rei, nem babilônio eles são judeus. Quem é? É Sadraque, Mesaque e Abednego. Ué, o nome é de Babilônia, mas você está dizendo que é judeu? É, nós até tentamos mudar a característica deles. Grande Deus. Vou repetir isso aqui nessa noite. Nós até tentamos mudar a característica deles, mas eles não mudaram quem eles eram. Glória a Eles Deus. continuaram da forma que eles chegaram aqui. O nome está diferente, mas eles ainda são os mesmos. Grande Deus. Eles não se prostraram. olha aí, Jesus, O
que Nabucodonosor se ira. Menino, meu Deus. Ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles trazem a ele, eles levam eles perante ao rei. Presta atenção em mim. E o rei começa a ter um diálogo com eles. Verso de número 15. Agora, pois, estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífero, da citara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E essa é a pergunta de Nabucodonosor para eles. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meu Deus poderoso. Quantas vezes, pastores, Grande Deus. na nossa caminhada cristã, estamos em um cenário que o inimigo se aproxima de nós e diz: onde está teu Deus? Aleluia, Deus. Poderoso. Deus não disse que seu cenário ia ser diferente? Olha você aqui nas minhas mãos. Aleluia. Meu Deus. E a pergunta do inimigo é: cadê o Deus que prometeu? Deus não disse que teria bonança, o armário está vazio. Deus não disse que seria a porta aberta, cadê a porta? Ela ainda está fechada. Deus não falou que ia mudar a tua história. Onde está teu Deus? Deus poderoso. Deus santo e fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego responde a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego está nos ensinando? Eu não tenho que argumentar com o diabo. O que vai argumentar com ele é o testemunho que Deus está gerando em minha vida. O que vai fazer ele se calar é o testemunho que Deus está gerando. Tu está achando que esse vento e essa tempestade vai te matar, né, Pedro? Mas olha quem está vindo por cima das águas, dizendo: vento, aquieta-te, mar, cala-te. É Deus dizendo para alguém nessa noite: eu estou chegando nesse teu cenário. Quem disse que não tem mais jeito para você, certamente não conhece o teu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer para dar vitória a quem é cego. Lá estão eles, e no verso 17 eles dizem: ó, eu ia responder, mas eu vou dizer para você: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Grande Deus. Aleluia. Mas se ele não quiser, Aleluia, Jesus. e é aqui onde muito crente pula. Mas se ele não fizer, Glória a Deus. fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe o que aqueles jovens estavam dizendo? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Em outras palavras, pastor, ele estava dizendo: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que
Abednego, atados com as mãos presas, sendo levados em direção à fornalha e cantando: Deus é Deus, Deus é Deus. Aí o Deus começa até a terminar e diz: e se ele não fizer? Aí diz Sadraque: Deus é Deus. Grande Deus, aleluia. Poderoso Deus. O rei se ira, Davidson, com uma notícia que ele acaba de ouvir, e manda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Eles estão com as mãos presas, tiveram as mãos atadas, diga-se, atadas. Atadas. Os homens que o levaram até a fornalha são consumidos automaticamente pelo fogo. Maravilha de Deus. E aqui fica o primeiro questionamento para o texto: o fogo que consumiu aqueles homens, por que não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego? Se o fogo estava 7 vezes mais forte que o comum e consumiu os homens que o levaram à porta, por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram consumidos naquele momento? Entra Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, presta atenção. Está os 3 de mãos atadas dentro da fornalha. Nabucodonosor está sentado em sua cadeira real e olhando lá para dentro. Ele já se questionou dizendo: ué, os meus soldados morreram e eles não, foram jogados lá dentro. Só que agora tem um negócio. Eu estou olhando, não foi 3 que jogamos lá? Verdade, Jesus. Aleluia. Não foi 3 homens jogados dentro da fornalha? Fiel e santo, aleluia. Pior, os meus soldados morreram sem entrar. Eles foram jogados dentro. Não foram 3? Eu estou vendo 4. Glória a Deus. Vou repetir. Eu estou vendo 4. Levanta a tua mão nessa noite que eu vou profetizar para a tua vida. O inimigo achou que te jogando dentro dessa fornalha você morreria. Mas o 4º homem acabou de entrar neste cenário. Ele está dizendo para você: não vai haver morte, não vai haver luto, não vai haver desistência, não vai haver abandono ministerial, não vai haver sepultura lenta. Descansa o teu coração. Eu estou quebrando as cadeias nessa noite. Cadeias serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Tem uma presença nesta casa, nesta noite. Oh, lá para eles, pastora, dentro da fornalha. Me ajuda aqui, varão. Me ajuda aqui, varão. Então os três entraram atados, os 3 entraram presos. Só que Nabucodonosor está vendo os 3 com as mãos livres, andando dentro da fornalha. Só que chama a atenção dele, não são os 3 andando, embora isso seja sobrenatural. O que chama a atenção do rei é o 4º homem que está passeando com eles dentro daquela fornalha de fogo ardente. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para gente nessa noite? Eu vou fazer você passear no meio desta guerra. Eu vou fazer você andar sobre essa tempestade. Eu vou fazer você andar sobre esse deserto. Fornalha não te mata, deserto não te mata, guerra não te mata, porque eu estou andando contigo nessa noite. Nós não colocamos 3 homens lá dentro. Eu estou vendo um 4º. E sabe o que é pior? Ele é semelhante ao Filho dos Deuses. Na teologia há uma divergência.
Há uma briga entre teólogos judeus e cristãos. Os cristãos dizem, é Cristo, cristofania. Cristo desceu e andou com eles. Os judeus não, era um anjo. E eles dizem que é Miguel. Só que nós, como cristãos, acreditamos que o quarto homem na fornalha era Jesus. Aleluia. Glória a É uma Deus. cristofania. Ele desceu. Alguns dizem que o fogo consumiu as cordas. Mas que fogo é esse que consome corda e não consome roupa? Aleluia. Vou repetir. Que fogo é esse que consome corda e não consome roupa? Ele desce naquele ambiente. Ele quebra as cordas. Ele olha para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: vem aqui que nós vamos passear no meio desse fogo. Porque você não se prostrou no meio desta guerra. Eu vou te levantar no meio desse cenário e vou mostrar que ainda sou o Deus da tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para crente nesta noite? É no meio dessa tempestade, é no meio dessa turbulência, é no meio desta prova que eu vou mostrar que eu sou Deus da sua vida. O quarto homem na fornalha era Jesus. Aleluia. E é interessante, porque Jesus livra Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do Fogo. Só que vai se passar tempo, pastor. E ele nasce do ventre de uma virgem. E o nosso destino era o Fogo. Forte. Ele chama 12 homens para andar com ele sobre esta terra. Dentro desses 12 homens havia um chamado Judas Iscariotes, e esse o trairia por 30 moedas. No Getsemane ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que porventura não venha a ser feita a minha, mas a tua vontade. Glória a Deus. Ele termina de orar, Judas sobe, beija em teu rosto, o trai com um beijo, ele é preso, ele é espancado, ele é chicoteado, zombam de tua face. Olha para ele e diz: tu não é o Messias, diga que foi que te bateu. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Coloca uma cruz em suas costas e diz: você vai levar até o Gólgota, até o Calvário. Ele chega no Calvário, joga uma cruz no chão, pregam as suas mãos, pregam os seus pés, levantam a sua cruz. Lá estava pregado Bendito Deus. o quarto homem da fornalha. Glória a Deus. À esquerda é um ladrão, à direita é um ladrão. Ele olha para um desses bandidos que diz para ele: lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Ele diz: ainda hoje. Glória a Deus. Comigo no paraíso. Já tinha virado costume, pastor, libertar as pessoas do pior cenário. Quando ele está na cruz do Calvário, ele olha, pede para beber, lhe trazem uma esponja com vinagre, espremem em sua boca. Ele olha para o céu, ele suspira, entrega o seu espírito, mas antes ele diz: tetelestai, dívida paga. Ele paga a nossa dívida, entrega o seu espírito e morre. O quarto homem na fornalha é o mesmo homem que estava na cruz. Ele livrou Sadraque e Abednego dentro do fogo, mas ele nos livrou lá na cruz do Calvário. Jesus mandou dizer para esta igreja: foi na cruz onde ele nos livrou da condenação eterna. Sabe o que o Espírito diz em meu coração? O Espírito Santo diz: o fogo a qual vocês iriam
O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. É tudo sobre Ele. Tudo aponta para Ele. O quarto homem na fornalha é o mesmo que morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Vamos adorar ao Senhor. Deus maravilhoso. Diante de uma palavra dessa, eu só me faço uma pergunta: como eu posso agradecer por tamanho amor e tamanha misericórdia? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Como agradecer por tudo que fizeste a mim? Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu devo tudo a ti. Aleluia, Jesus. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus Seja glória para sempre. Amém. quero viver para ti, sua vontade obedecer. Glória a Deus. Se o aplauso eu receber no Calvário, irei de glória com seu sangue. Seu poder levantou-me. A Deus
eu receberei.